Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui do Tática Didática, dessa vez para falar sobre Tite e a seleção brasileira, um pouco das ideias do treinador, uma troca de ideias aqui a respeito do treinador e também da seleção brasileira que se prepara para 3 jogos das eliminatórias, aí seleção ainda invicta nessas eliminatórias. Mas antes da gente falar do vídeo junto com o Matheus Gelli, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo, que é muito importante. Quanto mais like você der, quanto mais like o vídeo tiver, para mais pessoas ele chega e mais pessoas assistem a gente. E também espalhar esse conteúdo pelas redes sociais. E fazer o convite também para você do nosso clube de membros, que está aqui na descrição. Tem desconto na Universidade do Futebol, tem desconto para você comprar a camisa da seleção brasileira ou do seu time do coração. Retrô, também um sorteio por mês. Vamos sortear uma camisa por mês e se você ganhar, você escolhe a camisa que você quiser receber, tudo na Playoff Store, e também R$10 para começar a apostar na casa de apostas Bet10 com todo o suporte nosso do Tática Didática. Enfim, recados dados, vamos à análise de Tite e da seleção brasileira depois da vinheta. Matheus Gelli, meu parceiro, e aí? O Brasil inicia mais um ciclo de jogos das eliminatórias, enfrenta o Chile, né, que é o nosso freguês, digamos assim, depois enfrenta a Argentina. O que dá para esperar desses 3 jogos das eliminatórias, principalmente aí do Tite, não podendo contar com os jogadores que ele queria, né? A Premier League se rebelou, não quis liberar os jogadores, o Zenit também pediu de volta o Claudio, né, os russos, né, pediram, os russos, ucranianos, enfim, do leste europeu, pediram de volta os jogadores, o Claudinho e o Malcom foram embora. O que dá para esperar desse Tite? O que o Tite pode aprontar nesses jogos do Brasil? Bom, primeiramente, como você falou, né, os amistosos são de nome, né, mas o tá em crise se chama o Chile, e contra a Argentina, né, que o último jogo temos boas recordações. E nós podemos falar que o reencontro com as eliminatórias seria talvez o reencontro do Tite com o que ele chamava de bom futebol, né, um futebol atrativo, como ele quer voltar. Que naquelas eliminatórias, quando ele chegou ali, a gente estava fora para a pré-copa 2018, né, o time jogava de uma forma, e depois ele começou a jogar de outra, né, que a gente pode falar muito bem. E o Tite deu entrevista dizendo que é um time mais atrativo, um time que agrade mais a quem veja, o torcedor ou quem for ver o jogo. E talvez esses desfalques possam contribuir com isso, né? Muitos jogadores do Brasil, jogadores desconhecidos, né? Então que o Tite não está acostumado a colocá-los no novo sistema, né? Como eu falei, nas eliminatórias ele jogava de um jeito e depois de uns amistosos contra europeus, né? Ele passou, mais especificamente, se não me engano, contra a Inglaterra em 2017 ou 2018, que ele começou a jogar de uma forma mais posicional, né? Então foi aquele pré-copa, totalmente diferente e antagônico daquele jogo mais brasileiro que a gente sempre ficou encantado nas eliminatórias, né? A gente passava por cima de qualquer adversário, altitude, embaixo, jogo difícil, jogo fácil, a gente fazia o nosso papel bem. E esses amistosos podem ser o reencontro do Tite, com isso que eu espero, né? Que ele volte ao que fez o time dar certo, que nossos jogadores gostam de fazer, ter liberdade, procurarem o jogo e não ficarem mais refém do sistema, né? Porque nossos jogadores, todo mundo sabe, nós sabemos que são os melhores do mundo, né? Não é à toa que toda a janela, os brasileiros são os que são mais caros e são os mais cobiçados. Então, acho que essa volta do sistema de um jogo que fez dar certo antes, né, que ele mudou por conta de uma dificuldade que ele viu que o sistema teria contra equipes mais fechadas,
né? Fez ele mudar um sistema todo num pré-copa muito curto, né? Foi quase na Copa, amistoso logo pré-copa, então o time não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar, e depois ele tentou se manter, mas é muito difícil você manter esse sistema com jogadores que jogam em diferentes locais, diferentes culturas, diferentes formas de jogo, você tentar adaptar todo mundo em um só, e você vê que os jogos do Brasil ficaram cada vez mais morosos, o torcedor ficou menos com vontade de ver, bem diferente dos jogos do Tite logo no começo, né? Sim, sim, é isso que eu ia falar, né? O Tite ele já chegou encantando todo mundo, né? E realmente há uma queda que é muito colocada em cima dessa questão do jogo posicional, que eu acho que é até um tema que a gente pode trazer depois num outro vídeo, essa questão da dificuldade, né, que os jogadores brasileiros têm com o jogo posicional e como que isso afeta. Se isso é de fato uma característica nossa ou, né, como você trouxe, o Tite às vezes tem 3, 4 dias para poder treinar o time, se dá para mudar, né? Se essa dificuldade também não é uma falta de treinamento, já que muitos deles não jogam assim nos times, ou quando jogam podem, né, estar num outro contexto diferente da seleção brasileira. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem, né, Gueli, quando o Tite assumiu, ele mesmo também já deixou indicado isso muitas vezes, era que ele queria rumar para a Europa. E a gente tem experiências muito ruins em relação às expectativas criadas de treinadores na Europa. Se a gente colocar aí os últimos que assumiram em grandes times, foram Luxemburgo e Filipão, e isso assim, já vão fazer quase 20 anos, né? O Filipão em 2007, 2008 vai para o Chelsea, não dá certo, e o Luxemburgo, anos antes, em 2005, vai para o Real Madrid, também não consegue fazer sucesso, e desde então as portas meio que se fecharam para treinadores brasileiros em grandes clubes europeus. O Tite, ele é esse cara? Você acredita que o Tite pode, fazendo um bom ciclo na Copa do Mundo, conseguindo colocar a seleção brasileira para jogar bem, você acha que o Tite pode ser esse cara a quebrar essa barreira e voltar a colocar um técnico brasileiro numa grande liga europeia, num grande clube europeu? Eu acredito que sim, né? Você falou do Luxemburgo e do Filipão, né? Eu acho que eram dois treinadores bem brasileiros e tinham a visão de treino do Brasil, né? Tanto que quando os dois chegaram nos seus times, né? É, tiveram problemas de, de adaptação, se eu não me engano, eu estava lendo sobre isso, que o Filipão teve problema ali com Drogba, esses Ele caras que teve eram os problema com todo cabeças. mundo, né? Os Não, cabeças, com Lampa, Bala, com Terry, todo mundo. Bala, que é. É, com todo mundo, então isso não fez com que o time dele engrenasse ou tivesse alguma coisa. E o Luxemburgo, a mesma coisa, né? Ele queria que os jogadores não bebessem, né? Eles gostavam de beber durante os jantares. Então, acho o Tite já com outra visão já, né? Um treinador mais novo, mas eu vejo muito ele, sempre vi ele com uma cara mais de treinador europeu mesmo, sempre vi ele diferente no, na preleção, né? No jeito que ele falava com o time, no jeito das entrevistas, no jeito que ele se portava no campo. Eu via também isso muito no Mano Menezes, mas não veio a se tornar o que era. Mas eu acho que o Tite sim tem grandes chances de se tornar esse treinador de Europa, porque o time dele de 2012, ali 10, né? 10, 12, no Corinthians foi campeão mundial, jogava de uma forma diferente. O de 15 jogava completamente diferente, então você via que ele tinha essas mudanças. Então, quer dizer que é um treinador flexível, versátil. Já na seleção jogou de duas formas também diferentes, antagônicas, e mesmo assim tem gente que gosta, tem gente que gosta das duas versões. As duas foram muito vezes que o Brasil competia em todas elas, no estilo que jogava, né? Tanto num jogo mais de mobilidade, tanto num jogo mais posicional. O Brasil competia, não perdia jogo fácil. Na verdade, não perdeu o jogo fácil. Talvez perdemos só para a Bélgica e para a Argentina, né? Então, e contra a Bélgica todo mundo diz que a gente merecia ganhar, contra a Argentina também. Então, é um cara que pode combater em grande nível. Eu acho que não, a cultura não vai ser muito diferente, né? Porque ele já está adaptado, ver os jogadores como é que são. E
língua também não deve ser, eu acho que ele deve saber falar, mas eu acho que uma porta de entrada para ele numa Espanha, em Portugal, seria um grande feito. Imagina ele substituindo o Jorge Jesus no Benfica, Então, mas aí eu queria te perguntar uma coisa, Gelli. Você acha que essa mudança dele para o jogo posicional na seleção, você acha que já foi meio que assim, ele começou a fazer isso meio que como um trampolim para a Europa olhar para ele também? Não, porque eu acho que esse modelo de jogo ainda é muito raso, né, na Europa. Falando em jogo posicional, poucos clubes fazem, né? Todos atacam posicionalmente, mas poucos clubes fazem um jogo mais posicional. Então, talvez possa ser uma adaptação, né? Esse estilo de jogo tende a melhorar contra defesas mais de bloco baixo, né? É o que os adeptos desse estilo de jogo dizem, né? Então, acho que ele viu que toda a seleção ia jogar mais fechada contra o Brasil, então ele precisava de uma forma, né? Porque o jogo dele gosta de muito atrair o jogador e faz com que o adversário tenha que sair. Mas se o adversário ficar, como é que você manipula isso? Então ele tentou mudar algo. Mas eu acho que não, ele viu que alguns nossos ele precisava potencializar peças, como o Neymar, né? Tanto que o Neymar começou a jogar mais solto, mais por dentro. E pode ser um trampolim para ele, porque de uma certa forma, pô, você tem um treinador que jogou de duas formas e jogou bem, qualquer time pode falar, pô, esse cara sabe, né? A gente tem uma cultura, vamos falar que o Barcelona hoje, o Barcelona joga de uma forma mais, uma cultura mais posicional. O Barcelona pode chegar e falar, pô, esse cara serve pra gente, ele é algo diferente. O Ajax também joga de duas formas. Na, na, na Itália, alguns times estão jogando mais de uma forma posicional. O Sarri já faz, o De Zerbi fazia no Sassuolo. Então, e também tem ao contrário, né? Pô, esse cara já fez times de mobilidade incrível já, então outros times da Europa podem falar, pô, esse cara sabe dos dois, então ele sabe combater os dois, né? Sabe atacar e sabe os dois tipos de jogo. Então, é um cara bem visto. Eu acho que ele é bem visto na Europa. Não é. Não para, eu acho que não para times grandes, porque eu acho que ele vai precisar ainda de uma etapa. Mas eu confio muito nele, eu tenho muito apreço pelo Tite. Sim, talvez ele, igual você falou, né? Um Benfica, um Ajax, alguma coisa mais ali intermediária antes dele dar um passo, que talvez pode ter sido um erro, né? A gente não vai saber, mas o sino entra, mas talvez do Filipão e do Luxemburgo, né? De já terem assumido times com uma perspectiva já muito grande, com muita pressão, com muitos jogadores assim extremamente badalados, com outra cultura, e eles não souberam ali desembolar. Para a gente poder terminar o vídeo, você falou aí que o Tite, né, sempre tem reiterado nas entrevistas que é um jogo solto, um jogo mais leve, né, um jogo mais a cultura brasileira. A gente tem peça para isso? A gente tem jogadores para fazer esse tipo de jogo? Acho que sim, acho que todo jogador brasileiro tem essa coisa dentro dele, né? De ter essa improvisação, ter essa velocidade no jogo, ter dessa criatividade, né? Então, a gente foi feito assim, os outros, né? Os outros copiaram o nosso estilo de jogo, né? Não copiaram tão perfeito, né? Porque não tem jogadores com qualidade, mas todos os jogadores, eu acho que do Brasil conseguem jogar desse tipo de jogo. Vou citar o Bruno Henrique, foi potencializado por causa disso, né? Tô falando de jogadores assim. O Gabigol foi potencializado por conta disso. Alguns jogadores para a Europa, podemos dizer, o Cunha, ele é muito bom nesse jogo de mobilidade. Então, as peças se adaptam muito bem. Eu acho que nós temos isso, né? E ainda tem Gente, né? jogadores que Tipo, os estão para meio-campos, vingar, né? Como o Vinícius Júnior, o Renier, o é, Paulinho, o os Rodrigo, meio-campos, né? o É, Gerson, que acabou de chegar. que sempre foram jogadores de improvisação. Eu ia falar, Gerson e Bruno Guimarães jogavam assim no Flamengo e no Atlético Paranaense, onde explodiram. Paquetá também fazia isso muito bem no Flamengo ali no 2018, com o Barbieri. Ele foi o destaque jogando assim. Então,
muita mobilidade onde está. Então, eu creio que possa... É o que mais me agrada nessa seleção. Assim, se for com um time europeu, possa dar certo, mas eu acho que esse modelo me agrada mais. Tá certo, então, Guilherme. Foi uma geral aí que a gente deu a respeito do Tite, a análise. A gente vai acompanhar, obviamente, os jogos das eliminatórias e trazer também uma análise desses novos jogadores, né? Até porque a gente tem uma mudança muito grande na seleção por conta, né, de 11 jogadores, no caso, 12 jogadores que não puderam estar com o Tite, ou seja, metade da convocatória original do Tite não pôde estar com o treinador nesse período por conta da suspensão da Premier League, que não permitiu a entrada dos jogadores. Os clubes russos também não permitiram, obrigaram basicamente o retorno dos atletas por conta da quarentena, que eles perderiam os jogos iniciais da Champions, e também o Matheus Nunes, que deve jogar pela seleção de Portugal. Ele aí foi convocado, atua muito tempo em Portugal, está no Sport e deve preferir, pelo menos é isso que a gente sabe pelas notícias da imprensa, atuar pela seleção portuguesa e não foi para a seleção brasileira, não se apresentou ao Tite. Então, assim, muitas mudanças, muitas caras novas, muitos jogadores aí que nunca atuaram juntos pela seleção vão ter oportunidade, vão ser 3 jogos, mais tempo também para o Tite treinar, né, dentro já do conjunto de competição, não apenas amistosos. Então, muita coisa para a gente analisar e a gente vai trazer claramente aqui no Tática e Didática. Guilherme, obrigado, viu? Lembrando você para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais e também... o Guilherme virou a câmera aqui na hora da gente poder se despedir. Enfim, vou colocar a tela cheia aqui para mim, a tela cheia aqui para mim, enquanto você se arruma, mas já despedindo de você, a gente também faz o convite para que você se inscreva, siga a gente nas redes sociais e, claro, também faça o nosso clube de membros, que é o Tatiquista, cujo link está na descrição e que tem uma série de benefícios, Universidade do Futebol, camisa de graça, desconto na compra de camisa na Playoff Store e apostas na casa de apostas Bet10 com todo o suporte aqui do Tática e Didática. Você contribui com a gente e os seus benefícios vão ser muito maiores do que a ajuda que você vai dar no nosso projeto que está crescendo, graças a Deus, cada dia mais. Por isso, siga, curta, compartilhe o Tática e Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.